meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Afinal, estamos na quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. E eu separei pra vocês, galera, um dos melhores, se não for o melhor mangá que eu li neste ano de 2022. Eu estou falando de Mais Forte que a Espada, série em apenas 2 volumes, publicação da editora Pipoca e Nanquim, material de Hiroshi Hirata, o mesmo autor de Preço da Desonra, de Satsuma Gishiden, As Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma, publicações também lançadas pela editora Pipoca e Nanquim, que tiveram resenhas aqui no canal Central HQs, e nós temos mais essa grande obra, como eu já mencionei, apenas 2 volumes, pela editora Pipoca e Nanquim. Bom, vamos lá, primeiro eu vou falar sobre o acabamento gráfico da publicação. Esse daqui é o primeiro volume e o segundo volume vai seguir o mesmo padrão gráfico, vem com sobrecapa, tá? Eu até vou tirar a sobrecapa da edição aqui. Material que segue o mesmo padrão das outras edições do Pipoca e Nanquim em relação ao Hiroshi Hirata. Material com capa cartonada. O papel, ele me parece ser o Pollen Bold, de boa gramatura, 356 páginas em preto e branco, ao preço de R$ 76,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Algumas páginas, poucas delas, são coloridas, tá? Vou mostrar aqui algumas dessas páginas, a arte fenomenal do Hiroshi Hirata, né? Dispensa comentários, o cara tem uma narrativa assim impecável. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia das páginas coloridas dessa publicação. O Hiroshi Hirata, ele tem o costume de trazer elementos do Japão histórico para narrar suas histórias ficcionais. Então são acontecimentos que realmente existiram lá no passado do Japão, onde ele acaba ali incrementando com personagens que ele criou ou personagens que realmente existiram. E aqui nós vamos ter uma grande história da família Shimizu, onde a história é ambientada entre os anos de 1540 a 1615, um período muito turbulento lá no Japão, onde existiram várias guerras civis, né, justamente em busca de poder, envolvendo os mais diversos clãs. A história é focada na família Shimizu, que basicamente tem como um dos seus herdeiros uma pessoa que vai se tornar o soberano e o general da província de Izu, que pertence ao clã Hojo, que vai estar envolvido nessas disputas aí de poder. Esse primeiro volume, ele tem um foco na Risa, que é casada com Yasuhide Shimizu, o soberano ali da província de Izu. Ela é uma mulher fisicamente muito forte, ela consegue inclusive enfrentar até mesmo homens, é como se fosse uma força sobre-humana. E ela se sente responsável, como mulher do soberano, em proteger a província de Izu, visto que os homens, né, inclusive o próprio marido, o comandante general ali, foram convocados para servir numa guerra envolvendo o clã Hojo. Eles estão a serviço desse clã. Então os maridos acabam saindo ali da província e elas ficam desguarnecidas, né? De forma que eventualmente podem ser invadidas, podem ser saqueadas por outros homens. Então ela tem ideia de tornar essas mulheres tão fortes quanto ela, não só fisicamente, mas psicologicamente. Tenta deixá-las preparadas para as mais diversas adversidades. E esses problemas, em algum momento, com certeza, eles aparecerão. Então é muito interessante mostrar como a Risa, ela é muito respeitada perante as mulheres, mas também ela acaba caindo numa certa descrença. Tem também a questão da maternidade, né, da Risa, os vários filhos que ela teve, o problema na criação de algum desses filhos. Um dos meninos, inclusive, é obcecado por sexo e ele acaba violentando as mais diversas meninas e mulheres dessa província, e o marido, né, o soberano, tenta dar um basta nisso, mas a Risa, ela acaba tomando a frente e ela tem uma ideia, né, para controlar esse ímpeto quase que maníaco sexual do próprio filho. Além dessas questões de caráter pessoal envolvendo a família Shimizu, a gente tem como um grande pano de fundo a questão da guerra. Até que ponto a guerra é necessária?
Será que a gente sempre tem que viver sob violência, sobre conquista, sobre dominação? Então, já nesse primeiro volume, a gente já começa a sentir, né, essa questão mais reflexiva por parte do Hiroshi Hirata. Além disso, a província de Izu é uma província muito pobre, então existem as tensões sociais ali em relação ao próprio soberano, de que medidas ele vai tomar, como que ele vai levar o seu exército para a guerra, mantê-los alimentados, com armaduras de qualidade. Chega um momento que está faltando dinheiro e ele não quer cobrar mais impostos, então ele acaba montando armaduras de palha, o que de certa forma é uma vergonha perante as outras províncias que também são convocadas ali para servir ao clã Hojo. Então tudo é muito bem construído nesse primeiro volume, você cria uma empatia muito forte, né, em relação à Rissa, que protagoniza esse primeiro volume aqui, e depois nós chegamos, galera, no segundo, que é um espetáculo também, como eu mencionei. Ele basicamente segue o mesmo padrão gráfico, né? Aqui é a sobrecapa da edição, eu até vou tirar ela. Enquanto uma edição é azul, a outra ela é vermelha. E o foco desse primeiro volume é no Matataro, o filho primogênito da Rissa com o Shimizu. Ele não tem aptidão nenhuma para a guerra, tampouco substituiu o pai como soberano e general da província de Izu. Ele gosta de artes, de música. Só que isso é como se fosse uma grande afronta, né, ao pai soberano, que na verdade espera que o filho em algum momento o substitua. O Matataro então decide sair de casa, ele fala que não vai seguir pelo caminho da violência. Ele se torna uma espécie de nômade, de andarilho, que conhece as mais diversas pessoas durante essa jornada. Ele é o idealista, ele quer viver da arte, ele não compreende a guerra, ele realmente não consegue entender por que as pessoas tiram a vida uma da outra. Acontece que a realidade, em algum momento, acaba batendo a sua porta. No início aqui, já no início desse segundo volume, a gente tem um diálogo muito interessante que resume muito bem os dois volumes, né? Que é essa questão da importância da guerra, do quanto nós temos que equilibrar, né, o idealismo com a realidade. Ele acaba encontrando um tomador de promissória. Quem leu O Preço da Desonra sabe quem são, né, esses samurais que acabam cobrando dívidas de guerra, onde a pessoa estava muito próxima de morrer e ela acaba, né, meio que recuando ali, né, falando, não, por favor, não me mate, assina uma promissória prometendo determinado valor em dinheiro e depois de um tempo surge, né, o cobrador aí, né, em busca desses valores. Ele encontra esse tomador e eles têm um diálogo aqui muito interessante. Eu vou resumir aqui para vocês. Ó. O Tataro estava cantando uma música e aí o tomador de promissórias aí, ele comenta: segundo a sua canção, é apenas um meio de matar pessoas, nada que mereça elogios. Porém, se não o fizesse, o inimigo teria me tirado a vida a essa altura. Defender-me usando a força ou não me defender é um dilema. Aí o Matataro fala, está insinuando que as coisas sobre as quais canto são apenas ideais? E aí o tomador fala, nem ideais estaria cantando se perdesse a vida. E a realidade é algo que não se pode ignorar. Porém, novos caminhos só aparecem diante daqueles que sonham com ideais. Talvez a questão seja saber viver alternando entre esses dois pensamentos, entre você buscar o ideal, mas sem esquecer da realidade que chega ali à sua porta. E o Matataro, ele fica nesse dilema de achar que está desonrando a família por não estar lá para defender a sua província, não seguir os passos do pai, enquanto ele só está buscando uma vida de paz, de arte, de música. Até que em um determinado momento, e tem mais diálogos interessantes dentro dessa publicação, tudo construído de uma forma muito serena, de forma leve, mas ao mesmo tempo impactante, fazendo o leitor refletir junto com o próprio Matataro, que ele resolve voltar para sua província. Mas para quem desertou, ele vai precisar ser punido. Galera, nós temos aqui uma história realmente maravilhosa, muito bem contada,
que traz esses elementos históricos do Japão numa narrativa muito bem conduzida, que prende a atenção do leitor. Você fica curioso, né? O que vai acontecer com a Risa, o que vai acontecer com o Matataro, como que eles vão lidar com essas situações. E algo muito interessante do Hiroshi Hirata é que ele tem sempre uma pegada, pelo menos dessas publicações que foram lançadas aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim, em desconstruir a imagem idealizada do samurai, com a questão do pride, da honra, né? Pessoas que lutavam pelos mais fracos, que eram justos, que não recuavam diante das adversidades. Não, galera, as coisas não eram bem assim. Obviamente existiam samurais com essa postura, mas nem todos agiam dessa forma. Uns eram conspiracionistas, traidores, atacavam os inimigos pelas costas, não tinham honra nenhuma. Então é muito interessante como ele trabalha com a desconstrução aí, do estilo de vida dos samurais. Enquanto eu comentava, vocês viram os inserts aí da arte deslumbrante e maravilhosa do Hiroshi Hirata, que tem um pleno domínio na narrativa, consegue desenhar páginas maravilhosas com muitos detalhes. Ele realmente é um dos grandes mangakás de todos os tempos e considerado aí o mais importante relacionado aí à temática dos samurais. E que nota que eu dou para os 2 volumes de Mais Forte que a Espada, da editora Pipoca e Nanquim? Eu dou nota 10 para ambos. É sério, o negócio é fino demais, é sensacional. Se você gosta de histórias de samurais, mas não com o foco nos samurais, reparem, o foco é na Risa, a esposa do soberano, e no filho primogênito que não queria se tornar um samurai, um guerreiro, ele queria viver de arte. Com certeza você vai adorar essa publicação aqui, fugindo, né, daquela questão do mais do mesmo, dos samurais, que é algo que eu gosto, não estou menosprezando, mas pelo menos é uma pegada diferente do que a gente já costuma ver há um bom tempo por aí. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!